Vivemos numa época onde cada indivíduo estabelece a sua própria verdade. A minha verdade é diferente da sua. Isso é relativo, depende do ponto de vista. Essas expressões nunca foram tão usadas como em nosso tempo. Porém, a Escritura Sagrada nos apresenta uma verdade absoluta, um Deus absoluto. Nos apresenta princípios inegociáveis, princípios inalteráveis, imutáveis do Deus a quem nós servimos. Deus é absoluto. A palavra de Deus é absoluta. A vontade de Deus é absoluta. E quando Jesus Cristo ele se apresenta à igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, ele é aquele que tem o poder para julgar. Ele é aquele que ele tem os seus princípios e ele não negocia os seus princípios. Ele é aquele que estabelece a verdade e aqueles que vivem fora da verdade estabelecida por ele irão dar conta das escolhas e das decisões que assumiram. Então Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Jesus Cristo, ele diz as qualidades da igreja de Pérgamo ao se apresentar a ela, porque Jesus conhece a igreja por fora e por dentro. Jesus conhece a essência da igreja. Jesus conhece a mente e o coração da igreja. Jesus conhece o interior. E Jesus Cristo, ele nota, ele percebe que a igreja de Pérgamo foi uma igreja que conservou o nome dele, que não abriu mão do nome de Jesus, que não abriu mão de Jesus. E Jesus nota também que a igreja de Pérgamo, ela não negou a sua fé. Essa verdade está registrada em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, nas palavras de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. Além de conservar o nome de Jesus, de não negar a fé, a igreja de Pérgamo era uma igreja mártir, porque ali havia morrido Antipas, uma fiel testemunha de Jesus Cristo, que morreu por fidelidade a Jesus, que morreu por amor ao nome de Cristo. E Jesus Cristo reconhece, e Jesus Cristo nota, e Jesus Cristo percebe na igreja de Pérgamo que teve pessoas e que existiam pessoas que foram fiéis a ele até a morte, que serviram a ele até o sangue, até a morte. Porém, a igreja de Pérgamo, apesar de ser uma igreja que não negou o nome de Jesus, que não negou a fé, que conservou o nome do Senhor, que alguns foram até a morte por amor ao nome de Jesus, a igreja de Pérgamo também necessitava de correção, porque na igreja de Pérgamo existia alguns dentro da igreja que aceitavam a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão? Quem foi Balaão? Balaão, ele era um adivinhador de Moabe. E o rei de Moabe, no caso Balaque, dá dinheiro, dá recursos financeiros para Balaão ir até o povo de Israel e amaldiçoá-lo. E quando Balaão ele ora a Deus, Deus não permite que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E sempre que Balaão proferiu palavras na direção do povo de Israel, ele proferiu palavras de bênção. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Foram 7 tentativas, foram 7 palavras que Balaão lançou na direção do povo de Israel e não os amaldiçoou, pelo contrário, os abençoou. Então Balaque pede para que Balaão não desistisse e amaldiçoasse o povo de Israel. E novamente Balaão ele ora a Deus e Deus não permite que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Então o que Balaão fez? Ele foi até Balaque e falou: olha, Deus não vai permitir que nós amaldiçoemos o povo dele, mas você pode oferecer para eles ofertas de alimentos sacrificados a ídolos. Você pode oferecer mulheres para se relacionarem com os homens de Israel. E se eles se envolverem com práticas sexuais ilícitas, e se eles se envolverem
no manjar a deuses estranhos, na idolatria de manjares, o próprio Deus deles irá penalizá-los. Então note que Balaão, ele foi alguém que induziu o povo de Deus ao erro, foi alguém que induziu o povo à obediência, à desobediência, de uma forma sutil, oferecendo alimentos, oferecendo mulheres aos homens de Israel. E os homens de Israel, sem discernimento, sem sensibilidade espiritual, caíram e pecaram contra Deus, se alimentando de manjares sacrificado a ídolos e se relacionando de maneira ilícita com mulheres que não eram deles. Então, aí vem a correção do Senhor sobre a igreja, por causa de pessoas como Balaão, que instruía de maneira sutil a igreja ao erro, induzia a igreja ao erro. E Jesus Cristo, ele nota que em Pérgamo existia ali, naquela liderança, pessoas que estavam se permitindo serem induzidas ao erro por mensagens sutis que os desviavam dos princípios do Evangelho. E Jesus Cristo repreende, Jesus Cristo corrige a igreja de Pérgamo por aceitar a doutrina de Balaão e por seguir a doutrina dos Nicolaítas, ou a doutrina de Balaão, que quer dizer a mesma coisa. Portanto, Jesus Cristo repreende a igreja de Pérgamo por aceitar ser instruída por uma doutrina que não está de acordo com aquela que foi ensinada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, diante desse contexto, chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento e orienta a igreja de Pérgamo que não comesse alimentos sacrificados a ídolos e que não se relacionassem de maneira ilícitas com mulheres que não eram deles. Então Jesus Cristo chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento. E Jesus Cristo, ele faz duas promessas. Se a igreja de Pérgamo se arrependesse e abandonasse a doutrina de Balaão, ela iria comer do maná escondido. Ou seja, se ela deixasse de comer da mesa e dos banquetes desse mundo e aguardasse o banquete junto a bodas do Cordeiro de Deus, ela iria comer do maná escondido. E a outra promessa que Jesus Cristo faz à igreja de Pérgamo é que ela não entrasse em festas pagãs, que ela não participasse dos banquetes desse mundo, das festas desse mundo, das orgias desse mundo, para que eles pudessem receber uma pedrinha branca com um nome que só quem recebesse saberia o nome que estaria escrito na pedrinha. O que isso quer dizer? Essa pedrinha branca simbolizava um convite para entrar na festa. E se a igreja de Pérgamo resistisse à doutrina dos Nicolaítas, resistisse à doutrina de Balaão, ela iria participar das bodas do Cordeiro, ela iria entrar na festa das bodas do Cordeiro. Então, assim como Jesus Cristo, ele recomenda à igreja de Pérgamo que não participasse dos manjares desse mundo, mas que rejeitasse esse mundo para viver o reino de Deus, o reino dos céus, Jesus Cristo também espera isso de nós. Que nós possamos sermos firmes e nos posicionar. Se posicione, não relativize a verdade. Esse é o desafio para nós nesta reflexão. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, o Senhor chamou a igreja de Pérgamo a se posicionar, a não relativizar a verdade. E esse mesmo chamado o Senhor faz para a gente neste dia. Senhor Jesus, nós rejeitamos as propostas desse mundo, assim como Daniel e seus amigos rejeitaram os manjares do rei para ser fiéis ao Senhor, não se contaminando com as impurezas das iguarias do rei, mas se mantendo fiel e obediente ao Senhor. Nós queremos também ser fiéis ao Senhor. Assim como o Senhor chamou a igreja de Pérgamo a se arrepender e a viver em santidade para a glória do Senhor, o Senhor também nos chama para nos posicionar ao lado da verdade, não relativizar a verdade e viver de maneira aprovada diante do Senhor. Que a Tua bênção seja sobre nós e que vivamos de maneira aprovada diante do Senhor e renunciemos os manjares do mundo em nome de Jesus. Amém.